É falar de uma grande dádiva da parte de Deus. Verdadeiramente um presente que o Senhor nos dá. É um dom que Deus nos proporciona, é de Deus. Ser verdadeiramente pai. Muitos são pais só no nome, ou só porque faz ou gera um filho. Mas pai verdadeiro, aquele que educa, aquele que traz os princípios, aquele que ensina, aquele que está junto, aquele que é companheiro, aquele que é amigo. Este é verdadeiramente pai. Aquele que acompanha o crescimento, esse é verdadeiramente pai. E falar de pai é falar deste presente, desta dádiva, mas também com uma responsabilidade. É também uma responsabilidade tão, difícil até para um ser humano, porque eu nunca fui pai. E aí nasce um bebê, que coisa é essa? Você vira pai rápido. E aí você tem que aprender, você tem que estar orando, você tem que estar junto. E realmente é uma responsabilidade de Deus, porque é alguém que o futuro dela depende de você. Os dias dela dependem de você. Então, quando nós nos conscientizamos disso, de que o futuro de uma criança, ou o futuro de uma pessoa, um pouco dela, ou quase muito, está nas suas mãos. A gente, como diz aqui, os filhos eles são heranças. E existe um outro texto em que diz que os filhos são como flechas. E flecha a gente joga aonde a gente quer. E a gente vê muitos filhos aprendendo com os pais coisas erradas. Então os pais estão apontando a flecha para lugares errados. E lançando esses filhos para projetos errados. Então muitos têm deixado essa responsabilidade. Muitos homens, muitos pais têm deixado essa responsabilidade para as mães, para as mulheres. E louvamos a Deus pela vida das mulheres. Louvamos a Deus pela vida das mães, que muitas das vezes faz o papel de pai e de mãe. Faz os dois papéis. Então louvamos a Deus, mas a responsabilidade é do homem, ele é do pai. As pesquisas, elas comprovam que a ausência de um pai em um lar, numa casa, ela causa danos terríveis. As pesquisas comprovam que a grande maioria de homens que estão presos, mulheres que estão presas, homens que estão na rua, homens que são frustrados nas suas vidas, a grande maioria das pesquisas comprovam de que não teve um pai ou um pai omisso, ou um pai que verdadeiramente não fez o seu papel. Então, o quão importante é a paternidade. A paternidade de Deus. Vamos, meus amados, nós que estamos aqui, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos os princípios de Deus, vamos nos envolver mais com os nossos filhos, vamos estar mais juntos dos nossos filhos, vamos verdadeiramente discipular os nossos filhos. Discipule o seu filho. Personifique a paternidade de Deus no seu filho. Você sabe que muitas crentes não conseguem adorar a Deus como pai, porque dizendo, se Deus é pai, mas ele olha para o pai, então Deus não pode ser isso. Ele associa. Muitos crentes têm crise com isso, tem trauma. Quando fala, Deus é o teu pai, ore porque Deus é o teu pai. E aí você pensa, meu pai? Mas como assim meu pai? Causa até arrepio, né? Então, será que teu filho, as minhas filhas, podem olhar para Deus e dizer, Deus verdadeiramente é pai, porque nós exemplificamos o papel de pai. Personificamos o papel da paternidade de Deus. O relacionamento de Deus vai muito na medida do relacionamento que você tem com o seu filho e o seu filho contigo.
Então, vamos assumir esta responsabilidade. Vamos assumir esta postura de um verdadeiro pai. Quem vai pastorear o meu filho? E aí nós devemos fazer esta pergunta: quem é que vai pastorear o meu filho? Quem vai pastorear a minha filha? Com a graça de Deus, que possa ser eu. Que possa ser eu. E aqui eu não falo como pastor, eu falo como homem, eu falo como pai. Que possa ser eu o pastor das minhas filhas. Que possa ser você o pastor dos seus filhos. Nós muitas das vezes terceirizamos este trabalho. E às vezes dizemos: o meu filho não vai bem porque o pastor não visita. Meu filho não vai bem na igreja porque o pastor não faz o seu papel. Porque o líder não faz. Seja você o pastor dele. Seja você o pastor dela. Quem é que vai ensinar as escrituras para os meus filhos? Que a graça de Deus me conceda que seja eu a ensinar as escrituras para os meus filhos, para as minhas filhas. Quem é que vai ensinar a honestidade, a postura? Eu quero assumir este papel. Eu vou assumir essa tarefa. Que as minhas filhas possam olhar para mim e ver honestidade, verdade, postura, caráter. Vamos assumir essa responsabilidade, pai. Quem é que vai ensinar sobre Deus para as minhas filhas? Que Deus me conceda a graça para que eu ensine elas, não como pastor, mas como homem, como pai, a ensiná-las sobre Deus. Que você também, Deus o conceda esta graça, que você verdadeiramente seja o sacerdote do seu lar, que verdadeiramente você seja o exemplo da sua casa, que você se levante como homem de Deus, e não terceirize esta tarefa, não terceirize esta responsabilidade que é tua como pai. E que se te perguntarem quem é que vai pastorear o seu filho, você possa bater no peito e dizer: eu sou o pastor do meu filho. Quando te disserem quem é que vai ensinar sobre a honestidade para o seu filho, que você possa bater no peito e dizer: eu quero ser o exemplo de honestidade para o meu filho. Que Deus me dê a graça para dizer quem é que vai ensinar sobre Deus para o teu filho. Não é a igreja, não são os professores, mas eu na mesa com os meus filhos vou ensinar de Deus para os meus filhos. Cadê os homens valentes? Cadê os homens que verdadeiramente se levantam com uma postura? Cadê os homens que querem bater no peito e dizer: eu tomo esta responsabilidade? Toma essa responsabilidade, Ricardo. Toma essa responsabilidade, Caiano. Toma essa responsabilidade, irmão Nilson. Tome esta responsabilidade, cada um aqui. Bata no seu peito e vai dizer: eu vou ensinar sobre Deus para os meus filhos. Eu vou ser o pastor dos meus filhos. Eu vou sentar na mesa com os meus filhos. Que nós possamos ser assim, queridos. Que Deus nos dê esta graça para verdadeiramente sermos pais. Vamos ser honestos. Se Deus resolver levar um dos nossos filhos, como vai ficar a nossa mente? Será que você fez tudo o que tinha que fazer? Se Deus levar o seu filho hoje, você vai dizer: será que eu fui um bom pai para ele? Será que fui um bom pai para ela? Será que me esmerei, me esforcei e este meu filho, esta minha filha teve um pai nesta terra? Às vezes com palavras chocantes, às vezes com momentos de grande dificuldade. Aí a gente vai perceber, muitas das vezes, o quão distante, muitos dias nós estamos dos nossos filhos. O quão deixamos eles a verem navio.
O quão deixa ele, deixa ela, ou não estamos muitas das vezes juntos, ensinando, educando, porque Deus nos deu esta responsabilidade. É um presente, é uma dádiva, é uma bênção, mas também com uma responsabilidade. E que nós seremos cobrados, porque é a alma que Deus deu para nós. É a alma que Deus deu para nós cuidarmos. E diz a palavra de Deus sobre os pastores, que o pastor dará conta de cada alma. E você tem uma, duas, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 4, tem pessoas que têm 7, tem pessoas que têm 8 almas para cuidar. Que você cuide, porque você dará conta dessas almas para Deus. Você dará conta dessas almas para Deus. Que Deus te ajude a verdadeiramente a tomar esta postura. Que Deus te ajude a verdadeiramente a assumir hoje esta postura de pai. Pai que vai bater no peito. Pai que irá bater no peito e dizer: eu assumo. Eu vou ser o pastor da minha família. Eu vou ser o pastor dos meus filhos. Porque às vezes, amados, nós recai sobre a educação, recai sobre quem? Os professores. Recai sobre a escola. E não é papel da escola educar. Papel da escola é ensinar a tabuada, ensinar o alfabeto, ensinar a matemática, o português e tantas outras matérias. Esse é o papel da escola, mas educar é o papel dos pais. E quantos também terceirizam isso para a igreja? Meu filho não sabe nada da Bíblia porque não tem uma escola bíblica, porque não tem uma educação, não tem um ministério infantil. Não sabe da Bíblia porque você, pai, não senta com ele e não conversa. Não sabe sobre Deus porque você não trata sobre isso. Então, amados, vamos ser valentes. Homens de Deus. E que assume esta grande responsabilidade, esta grande bênção. Abra a sua Bíblia também em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Olha o que Josué disse. Josué, capítulo 24. Versículo de número 15. Josué diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses, com D minúsculo, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com todas as letras maiúsculas, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei qualquer outro Deus para servir. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Um pai, um sacerdote do seu lar, um exemplo na sua casa. Não terceirize este trabalho para sua esposa. Eu não quero terceirizar este papel para minha esposa. Eu, como sacerdote, eu tenho que definir que a minha casa irá servir ao Senhor. Os meus filhos irão servir ao Senhor e tomar essa postura e tomar verdadeiramente esta responsabilidade. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei qualquer outro deles, mas eu e a minha casa
serviremos a Deus. Abra também a sua Bíblia em Hebreus, para nós encerrarmos aqui. Hebreus no capítulo 11 e no versículo de número 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Repare que quem toma essas iniciativas é quem? O homem, o varão. É ele quem toma essas iniciativas, amados. É bíblico, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele foi avisado das coisas que iriam acontecer, e pela fé Noé preparou a arca, e entrou com ele a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Um pai que cometeu erros como todo mundo comete. Não somos perfeitos, mas que verdadeiramente assume uma responsabilidade de ensinar as Escrituras para os seus filhos, de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, de ensinar quem é Deus para os seus filhos. E se alguém perguntar quem é o melhor amigo, teu melhor amigo, alguém possa apontar para o pai e dizer: o meu pai é o meu melhor amigo. Quem é o teu pastor? Tem o pastor da igreja, mas o meu pastor é o meu pai. Quem é o teu discipulador? É o meu pai. Que as pessoas possam apontar para você, meu irmão. Que os teus filhos possam apontar para você. E aí, com certeza, nós estaremos realizando a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Nos esforcemos, queridos. Nos esforcemos. Venhamos a se envolver mais na vida de nossos filhos. A se envolver mais, a ensinar mais, a passar mais tempo com os nossos filhos, porque se não passarmos agora, lá na frente não conseguiremos mais passar tempo com eles. Mas que Deus nos dê graça. E quanto aos filhos, agora vem a juventude aí. Quanto aos filhos, a Bíblia vai dizer: honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E a Bíblia não diz assim: honra só o teu pai bom, honra só o teu pai que foi presente, honre só o teu pai. Não, honre o teu pai, é o teu pai merece honra, independente daquilo que fez, independente de quem é. Honre o teu pai, honre o seu pai. Honrar o pai, respeitar o pai, obedecer o pai, saber que ele é o teu pai e que é digno da tua honra, porque a Bíblia diz, e aí Deus vai te abençoar. Eu não tive um pai presente. Meu pai vi poucas vezes na minha vida, mas quando eu fui casar, eu peguei um convite e levei na casa do meu pai, e dizendo: o senhor está convidado. Coloque o terno, entre na igreja. E ele entrou na igreja e foi tudo bem. Foi um princípio de honra. Foi um princípio de honra. Devemos honrar, se queremos a bênção de Deus, jovens, os nossos pais, independente de quem são. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé, então, no nome de Jesus, e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, e que hoje você possa verdadeiramente assumir esta postura, esta responsabilidade
de ser o pastor da sua casa, de ser o sacerdote da sua casa, de ser o exemplo da sua casa. E fazer com que este nome, este dom, este presente de ser pai possa valer a pena. E você possa dizer lá no céu: eu cumpri o meu ministério de pai. O meu ministério de pai. Porque é o ministério. O que é ministério? Servir. Serviço. E pai é servir. Abençoar. Preparar o caminho. Ir na frente. Educar. Ensinar. Que você possa, diante do Senhor, Deus não te cobre desta alma, porque vai cobrar de você como pai. Deus vai cobrar as minhas 2 filhas de mim, lá no céu. Essas 2 almas pertencem, eu preciso cuidá-las. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus e orar. E em nome de Jesus, peça a misericórdia de Deus e a bondade, para que Deus te ajude a exercitar este ministério tão poderoso. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, ó Deus amado, por esta palavra, por este tempo, por este dia, ó Deus querido, que se comemora, Pai amado, o Dia dos Pais. Ó Deus, o Senhor é o nosso maior exemplo de pai. O Senhor nos ama e ao mesmo tempo, o Senhor também é a justiça. Ó Deus querido, o Senhor é bom, verdadeiramente bom. Ó Pai, a Tua palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho ao mundo, ó Deus, para que a salvação viesse a nós, para que a salvação fosse estendida, Pai, a todos quantos creem em Ti, ó Pai amado. Ó Deus amado, nosso destino era o inferno, nosso destino era a perdição, o nosso, ó Deus, destino era a separação total do Senhor, mas pela cruz do Calvário fomos reconciliados contigo, ó Deus. Pela cruz do Calvário, ó Pai, ó Deus, o Senhor nos adotou como filhos, ó Deus amado, e o Senhor é o maior exemplo de pai. Ó Deus querido, o Senhor nos deu, ó Pai amado, para muitos, ó Deus, este dom, Senhor, de ser pai, este privilégio de ser pai, ó Deus, mas também esta responsabilidade de ser pai, de ser o sacerdote, de ser, ó Deus amado, o exemplo, de ser, ó Deus, o pastor, de ser o discipulador, de ser o educador, ó Deus, de ser, ó Deus, aquele que ama, aquele que está ao lado, Senhor, dos filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a verdadeiramente cumprirmos esta chamada, cumprirmos este ministério, cumprirmos, ó Pai amado, ó Deus amado, esta palavra, Senhor, ó Deus, e que assim como Josué, possamos, ó Deus, fixar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoe os filhos que aqui estão, ó Pai, que possam, Senhor, honrar os seus pais, ó Deus, talvez pais, ó Deus, distantes, pais, ó Deus, muitas das vezes, ó Deus, que fez tantos males, que traumatizou os filhos, mas que esses jovens, ó Deus, possa liberar este perdão, ó Deus amado, e honrar os seus pais, ó Pai querido, ó Deus, porque esta é a Tua vontade, esta é a Tua palavra, no nome de Jesus. Nos abençoe, Pai querido, abençoe todos os irmãos, ó Deus, que são pais. Ó Deus, que o Senhor direcione, que o Senhor ajude, que o Senhor dê uma unção especial a eles, ó Pai querido, para que possam, Senhor, estarem junto com os seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja um homem valente, assuma a tua responsabilidade. Pastor Ivonete, cadê a pastora Ivonete? Libera? Está liberado?
Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos tomar um café ali. Nos confraternizar.